enquanto está sendo gravado, né, para todos ficarem cientes, tá bom? Começou a gravar agora. Isso. Agora. Tá bom então. Perfeito. Então vamos lá. Bom, em primeiro lugar vamos agradecer aos nossos mestres, guias e mentores e guardiões pela proteção, né, pelos livramentos que nos dão todos os dias, né, e pedir que abençoe esse nosso pequeno estudo, né, para que possamos sair daqui na noite de hoje com um pouco mais de esclarecimento. Eu vou compartilhar aqui a tela do texto que eu coloquei aqui. Lucas, quer falar alguma coisa? Eu não estou escutando. Quer falar alguma coisa, Lucas? Não, né? Então tá. Nós já passamos aí a primeira semana foi falado sobre obsessão. Na segunda semana nós falamos sobre o tratamento de obsessões, as espécies, né? Pouca das muitas espécies de tratamentos. E hoje eu trouxe aqui, com a licença da Blanca, 3 temas que são interessantes para nós, né, entendermos como é a complexidade do tema. E depois a gente vai abrir para dúvidas em geral. O primeiro tema que eu coloquei faz parte de uma obra publicada por Pietro Ubaldi. É um escritor espírita, esoterista, né? Nouris, Formas de Pensamento. Está aí na tela. É um neologismo formado de 2 elementos gregos, que é nous, pensamento, espírito, inteligência, e hel, corretor, correr, fluir, significando, pois, correntes de pensamento. Nós falamos lá no outro dia, né, que nós temos a nossa biosfera, a biosfera do planeta, onde estão todos os seres vivos, né? Animais, vegetais, tem os minerais, sim, o planeta em si. E tem a psicosfera, que é onde tem aí a parte dos sentimentos, das emoções, de todos, tanto dos encarnados quanto dos encarnados, sendo que os desencarnados vibram mais nessa esfera, nessa faixa de vibração. E ainda tem outras entidades que não são humanas, mas vivem também nessa que nós vamos chamar de 4ª dimensão. Nós vivemos na terceira, né? Terceira é altura, comprimento e profundidade, e tem a 4ª dimensão. E além das emoções e sensações que nós denominamos plano astral, nós também temos uma camada muito poderosa de frequência vibratória, que é o plano mental inferior, que são o somatório dos pensamentos, que é o que fala esse estudo, essa obra, que é uma obra, inclusive, de leitura muito difícil. É muito, sabe, você tem que grudar no livro, e uma página você tem que, às vezes você demora 2 semanas para entender o que o cara disse. Aqui é uma pequena resumíssimo mesmo do assunto. Vamos lá. Formas de pensamento são causadas pelo pensamento atuante que gera uma forma. Essa forma passa a ser a energia acoplada a um campo energético. Então, vamos dizer assim, eu penso em uma coisa firmemente, e como tudo é energia, essa força de pensamento ou cria, ou se junta com uma energia e passa a potencializar e vitalizar entidades, né?
pensantes ou, como vamos falar mais à frente, entidades, vamos dizer assim, artificiais. Ocorrem normalmente na região dos chakras principais, se instalam na aura da pessoa, exercendo forte influência em seu modo de agir e atrair acontecimentos. Então vamos dizer, existe, por exemplo, um pensamento de vingança no mundo, né? Todo mundo quer vingar alguma coisa. Então essa forma de pensamento, ela está vibrando, ela corre todo o planeta. Mas de repente ele encontra uma pessoa, um ser, uma pessoa encarnada ou desencarnada, que está vibrando nesse mesmo tipo de frequência. O que ocorre? Isso gruda, cola na pessoa e potencializa esse pensamento. Não sei se acontece com vocês, mas às vezes você entra um pensamento assim de raiva de alguém, ou de algum motivo, daqui a pouco você começa a pensar que, de repente, olha assim, tu está vibrando na raiva, ou vibrando em alguma coisa assim, nossa, esse pensamento não é meu, isso não é meu, isso não sou eu. São essas formas de pensamentos que não vou chegar a dizer que agridem, porque na realidade nós atraímos, tá? E se juntam a nós, e isso cria uma não é bem o termo, mas como se colasse no nosso ser, colam no nosso chakra, se fixam, potencializam esses pensamentos e sugam as nossas energias para que elas se potencializem cada vez mais. Toda forma de pensamento criada ganha potência e intensidade de acordo com a natureza dos desejos do campo emocional, que amplifica a significância da entidade criada pelo mentalismo. Então vamos lá. Eu penso, eu crio. Isso aqui é uma fórmula de magia, tá? Eu penso, jogo a emoção em cima desse pensamento e isso passa a ter vida própria. E quanto mais firme, quanto mais exato o pensamento, quanto mais direcionado, quanto mais focado esse pensamento, e, né, quanto mais clara esse pensamento e quanto mais intensa essa energia, essa força que é criada se potencializa cada vez mais. Então você pode ver, por exemplo, existe, de vez em quando acontece no Brasil, mas acontece muito nos Estados Unidos. De repente acontece uma matança, um maluco entra na escola e mata 5, 6, aí na semana seguinte a mesma coisa, na seguinte a mesma coisa. O que acontece com isso? São formas de pensamento que se tornam potências que influenciam já as pessoas que já estão, tipo assim, é a loucura encontrando com o maluco, né? Se juntam os dois e potencializa essa situação que normalmente é caótica, né? Ou seja, a combinação da projeção do pensamento. Olha, a Adriana está entrando aqui. Cadê você, Adriana? Está aqui, boa noite, Adriana. Tudo bem? Deixa eu botar aqui já estamos começando. Tá sem som. Cheguei agora da missa. Porque eu tive que levar minha sogra em casa. Não, tudo bem. Eu estou gravando e depois, se a gravação der certo, né? Espero que dê. Você pega o início, também está começando agora. Então vamos lá. A combinação da projeção do pensamento com os desejos fortalece e vivifica a forma pensamento ativo. Então, eu penso, né? Agora só, eu encarnado, eu penso, jogo a emoção em cima, essa coisa começa a vibrar. Agora imagina milênios de pensamentos de ódio,
milênios de pensamentos de depravação, de vingança, de terror. Isso é montado, né, foi criado já há séculos atrás, e as emoções que todo dia o ser humano, não só encarnado quando desencarnado, o ser humano, ele joga essa emoção, fortalece essa energia. Então vamos lá. A psicosfera do planeta é extremamente densa, formada por emoções e, na maioria das vezes, em total descontrole e carregadas de negatividade. Essas emoções corrompem e desestruturam qualquer ser e qualquer ambiente. Formas de pensamento atuam sobre os seres de uma forma insidiosa, modificando a frequência vibratória do indivíduo e alterando suas atitudes e ações. É uma forma de obsessão que só pode ser combatida pela compreensão do seu real estado, pela modificação de seus pensamentos e emoções, pela sua reforma íntima. Então vamos debulhar isso aqui um pouquinho. O que ocorre? Essa forma pensamento, essa potência que se torna, ela é alimentada todo dia e não corrompe só os indivíduos, mas corrompe também o ambiente. Vou dar um exemplo, como seriam os evangelhos. Vou dar um testemunho, até que me incomodou, ainda está me incomodando até hoje. Eu fui numa reunião em que a frequência vibratória estava muito baixa, discussão. Isso é tipo assim, ninguém se entendia, eu no meio da reunião, e de repente eu entrei na sintonia e acabei protagonizando vamos dizer assim, fiquei assim totalmente descontrolado, porque o ambiente me contaminou. E aí o que acontece? Te joga lá para baixo de uma forma muito intensa, porque eu, bem ou mal, eu tenho uma certa compreensão do que aconteceu comigo. Eu me deixei levar. Eu me deixei contaminar. O culpado não é o ambiente, o culpado sou eu que me permiti ser influenciado. Só que para você se manter em estado, vamos dizer assim, estado zen, é complicado, né? Nós vivemos, todos nós vivemos, vamos dizer assim, acessos, é muita vibração negativa em torno de cada um de nós. Não esqueçam de sairmos do carnaval. Não esqueça que estamos num período de quaresma em que o astral está meio conturbado. Então precisamos ter, vamos dizer assim, um cuidado muito maior com as nossas emoções e vigiar e orar. Vigiar os nossos pensamentos. Porque nós não podemos nos deixar levar por essas formas de pensamento, por essas emoções desequilibradas que nós encontramos em todo momento. Nós encontramos na rua, dentro do ônibus ou do metrô, ou nas filas, ou dentro de casa. Então isso, nós temos que ter a consciência de entender de quando nós sentirmos essas vibrações, não nos deixar levar. É difícil, porque quando você vê, tu já explodiu, você já se irritou, você já desestruturou, né? Isso infelizmente acontece com todo mundo. Agora, se nós conseguirmos a partir do acontecido tirar uma lição, um aprendizado com isso, não deixa de ser uma pequena vitória, né? Então eu gostaria de saber de vocês
sobre esse tema, se alguém quer falar alguma coisa ou se tem algo a acrescentar ou a perguntar. Só acrescentar aqui que o pensamento ele tem um poder incrível, né? Eu tenho experiências aí de pessoas, né, que até costumam falar de que às vezes não tem magia mais forte do que aquela da pessoa que fica falando ali toda hora, reativando, não, que fulano tem que isso, que fulano tem que isso, e que muitas das vezes acontece, às vezes bota lá 1000 trabalhos lá na encruza, ou onde quer que seja, e não funciona, e a pessoa que está ali só toda hora falando. Então a força do pensamento, tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo, né, ela tem um poder, e acho que é uma escolha nossa, saber direcionar corretamente aí os nossos pensamentos, né? Até porque tudo que a gente faz tem consequências, né? E podemos ser responsabilizados por isso. Acho que é só isso. Adriana. Oi. Por favor, pode falar. Eu posso comentar uma coisa que eu acho que cabe muito aqui com a gente? Há uns anos atrás, bota anos atrás nisso, muitos anos atrás, eu estava atravessando uma encruzilhada e vi um trabalho no chão, né, de Exu, com certeza era coisa de Exu. E eu olhei aquilo ali e imaginei porque eu acho de mulher, eu acho que era para uma pombageira. Alguma coisa ali me conectou aquilo. Gente, eu fui para casa, comecei a ficar esquisita, me arrumei toda, me maquiei, peguei meu carro, fui parar no trabalho do meu marido, linda, ele falou, o que eu vou? Eu falei, sei lá, vai me arrumar, o que está acontecendo? E aí eu comecei a perceber, eu falei, gente, isso não sou eu. E aí eu nessa época eu trabalhava num centro Umbanda esotérica, e lá eu fui para casa de um amigo, que era de lá, ele trabalhava nessa casa, a Blanca deve lembrar dele, que é o Carlinhos. E quando assim que ele abriu a porta, ele viu que não era eu que estava ali. Você vê como é que são as coisas, a questão do que a gente pode atrair, essa questão que eu estou querendo levantar. Porque a gente às vezes não imagina que você está olhando uma situação e você cria um link, você cria uma conexão naquilo. E, gente, ele teve que fazer um trabalho comigo na casa dele ali, porque a moça estava comigo. E eu não me dei conta, só para me dar conta, tem alguma coisa errada. Porque eu estava esquisitésima, a gente estava altamente assim, toda vaidosa, toda mimimi, e eu falei, gente, tem alguma coisa errada, eu não sou disso. E eu tive ajuda, porque nessa época eu frequentava essa casa, eu trabalhava nessa casa. Então, assim, achei interessante colocar compartilhar com vocês essa minha experiência, porque a gente às vezes não tem noção da onde nós atraímos as coisas. Você está andando na rua, olhou, aquilo pode ser que não pode acontecer, de você atrair aquela presença ali para você. É isso. Obrigada, Heitor, por deixar compartilhar. Gratidão. Alguém quer mais? Opa. Por favor, Blanca. Tá me ouvindo? Agora tô. Eu queria falar sobre a questão que eu sempre bato na tecla, aproveitando que a Adriana falou, que o Rômulo falou, e também essa leitura. Existe uma coisa que eu vou bater na tecla eternamente, que é o autoconhecimento. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso é uma coisa fodástica e eu creio muito, eu acredito, independente de onde que veio, né, do catolicismo, ou de Eclesiastes, ou de outras pessoas, Hermes Trismegisto, sei lá de onde que veio essa frase, eu citar no Evangelho, mas conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Onde que eu quero chegar com isso? Quando a gente tem autoconhecimento e se aprofunda cada vez mais nesse autoconhecimento, a gente começa a perceber quais são as reais
companhias espirituais que estão do nosso lado. E você vai perceber que, às vezes, você atrai, sim, aquela companhia, porque normalmente nós abrimos em algum tempo, espaço, uma rachadura que seja, um buraquinho que é o suficiente para essa energia externa entrar, ficar ou não, né? Porque ela pode até entrar, mas ela não pode permanecer. Uma outra coisa também que eu escutei de uma pessoa também, que eu acho de uma grande sabedoria, é que assim, o passarinho pousa na nossa cabeça, né? Então a gente não pode deixar ele fazer ninho. E como é que você evita isso? Mas como é que eu faço para não pensar? Simples. Você faz o seguinte, faz a reforma íntima e começa a fazer um autoconhecimento. Por quê? Porque você vai identificar que aquilo não é seu. E aí você tem como cortar na hora. Entende? Isso não me pertence, isso não é meu, isso não faz parte de mim. Entrou um fio aqui de pensamento na minha mente e eu deixei ficar. E aí o passarinho pousou e fiquei lá, alimentando esse passarinho, né? E o que aconteceu com esse passarinho? Ele foi crescendo, engordando na minha cabeça, na minha mente, e ele virou um bicho, um monstro, né? E por isso que quando a gente tem a tal da reforma íntima, a tal do autoconhecimento, que eu acho sumamente importante, reconhecer em si, quando você mesma está com a vibração baixa, quando você mesmo está com pensamentos ruins, de raiva, de ódio, de mágoa, de inveja, seja lá o que for, de competição, de ciúmes, de rancor, seja o que for, isso vai ficar ali. Se você perceber, eu estou com raiva sim, eu estou com ódio sim, mas isso não vai ficar aqui comigo. Ao passo que, né, se você ficar alimentando esse ódio, falando, reclamando, naquela tagarelice mental que o ser humano tem lá, está conversando consigo mesmo, mas na verdade ele não está conversando consigo mesmo, ele está conversando com a energia que está ali, blá 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 na cabeça dele. E aí já era, né? Porque ele entra no processo de obsessão. Entrou uma sintonia ali e essa pessoa aí, espiritual ali, essa energia, essa situação, ela vai ficar te acompanhando, porque ela já viu ali um armário com várias gavetas, onde ela pode abrir uma gaveta de cada vez para se servir da peça que tiver ali. Eu digo, o que são essas gavetas? São os sentimentos, são as emoções que cada um tem dentro de si. Quando você faz a reforma íntima, você identifica esses, ou seja, você consegue enxergar suas sombras. E quando você enxerga as suas sombras, você lida melhor com elas. Porque quando você não lida melhor com elas, você é aquele caldeirão fervente, aonde qualquer espírito joga ingrediente e você mergulha. Estou falando em metáforas, tá, gente? Eu espero que vocês estejam entendendo. Então é muito importante sempre mencionar essa questão, porque nós estamos lidando com um tema muito importante, muito sério e muito bom. É um tema que a gente tem que levar para a vida inteira, porque todos os dias nós somos testados. Seja lá onde for, na família, no casal, no relacionamento, com amigos, no trabalho, na religião, na rua, em qualquer loja que a gente entra, se aborrece, já quer fazer o que for. Eu sou dessas, mas eu ainda me conheço, entendeu? Então, quando eu já quero fazer o show, eu já falo, menos, Beta, menos, baixa a saia que me faz um tom, menos, Beta. Aí por quê? Porque eu já sei até onde que eu posso ir, então eu tenho como recuar, sabe? Aí vai o meu livre-arbítrio. E esse autoconhecimento, para todos vocês, não é só para aqui, para a gente, para o nosso trabalho na Umbanda, para a gente identificar quando tem uma presença ou uma energia, seja forma de pensamento, seja larvas e miasmas, seja um Egum ou um Quiumba que esteja por ali. Não é só nessa questão, é na questão do nosso caminho, da nossa jornada de vida enquanto estamos encarnados. Porque a gente está aqui para quê, gente? Para quê? Não é para evoluir? É para evoluir. Então, nem que a gente suba um degrau dentro dois, mas daqui a pouco eu subo em 3 e paro em 3. Não importa, eu estou subindo. O importante é isso. Então, para fechar aqui, a reforma íntima e o autoconhecimento fazem parte
desse trabalho aí de obsessão, para que você fique atento, como o Sérgio falou, vigiar e orar, porque você sabe aonde você pode também dar brecha para o inimigo. Você dá brecha para o inimigo, aquela rachadura imperceptível para você, para o Edu, para o obsessor, já é o suficiente para ele infiltrar ali. Então, é importante isso. E, principalmente, né, para a vida toda, o trabalho que a gente vai realizar dentro da espiritualidade. É isso, tá? Obrigada aí pelo espaço para falar. Podemos continuar. Adriana, você quer falar alguma coisa a mais? Está com a mão levantada? Não? Lucas quer falar alguma coisa sobre o tema? Sobre o assunto que nós falamos? Mas só para complementar isso que a Blanca estava falando, também a questão da vaidade, né? Isso é algo que o médium não deveria caber e que isso pelo menos na minha opinião, é uma grande brecha para você conviver com energias mais densas aí na sua vida. Não só no terreiro, né? Não só na Matsara, mas também na tua vida no geral. Era só esse pontinho que eu queria completar, a vaidade. Ô Lucas, e essa vaidade inclui o autoconhecimento, porque todos nós em algum momento temos uma vaidade. Então quando você se autoconhece, você vai falar, porra, eu tô vaidoso, esse sentimento que eu estou sentindo não é legal, porque eu estou sentindo uma vaidade pelo trabalho que eu estou fazendo, pelos meus guias. Então coloca a coisa num patamar que quando você faz a reforma íntima, né, e autoconhecimento, você já identifica que você está no módulo vaidade. E aí você, menos, coleguinha, menos. Entendeu? Você para você mesmo, você vai dizendo para você. Isso está dentro da reforma íntima e do autoconhecimento. É isso aí, por isso eu comentei. A gente tem que aprender a se conhecer, é só isso mesmo. Obrigado, gente. Luísa, quer falar alguma coisa? Eu vou aproveitar para dar um conselho rápido também, que é uma coisa que a minha psicóloga me passa muito, que é mais ou menos isso que a Blanca falou. Ela faz um exercício mental que eu acho muito importante que nós, enquanto médios, possamos fazer, que é cortar o pensamento, né? E isso é quase como uma hipnose, porque quando a gente faz recorrentemente esse exercício, a gente internaliza isso na nossa cabeça e a gente tem uma facilidade maior de se distrair com outras coisas. Então, imediatamente, quando a gente corta o pensamento negativo e não estimula ele, a gente tem essa tendência e essa facilidade maior de se distrair com coisas boas. Então, eu acho que isso é um conselho importante que a Blanca falou também, de cortar o pensamento. E eu acho que, inclusive, a terapia também, né, para nós médiuns, por fora, né, do trabalho espiritual, é muito importante. Sol, quer falar alguma coisa? Não. Eu falei agora tem a Adriana e a Adriana. As Adrianas querem falar mais alguma coisa? Não, tô tudo direitinho. Tô aqui participando, concordando com vocês mesmo. Essa coisa que ela falou da terapia que se faz por fora para ajudar no controle do que se pensa realmente fundamental. Eu acho que todo ser vivo deveria frequentar um psicólogo para ajudar, entendeu? Para conseguir melhorar a vida em relação a isso, inclusive a prevenção de formas de pensamento, né, que é o tema do estudo de hoje. Cecília, fala, Adriana. Não, eu ia falar que agora eu não vou falar, não, deixar você terminar, e se você me permitir depois, no final, eu posso colaborar com algumas coisas, experiências, assim, muito rápidas, que acho que pode colaborar com vocês aí, nessa parte de obsessão, tá bom? Tá. Cecília, quer falar alguma coisa? Não, tá tudo tranquilo. Olha só, seguindo aqui o texto, teria crenças limitantes, mas eu vou pular, depois eu volto nela. Eu vou falar aqui sobre
os cascões, que tem tudo a ver com forma-pensamento, tá? É um obsessor artificial, tá? Os cascões são corpos etéricos que não são absorvidos pelo universo. Vamos lá. Corpo físico, duplo etérico, corpo astral, mental inferior, mental superior, corpo búdico, espírito. Corpo físico morreu, né? Vai para a terra, vai ser cremado. Tá. O duplo etérico, que é o campo de energia onde se situam os chakras, né? Vamos botar assim entre aspas, os chakras etéricos, eles teriam que vamos dizer assim, se dissolver pela energia, não tem mais como agregar, ela vai se expandir pelo universo, vai se integrar com o universo. Mas dependendo da pessoa, eventualmente pode ser que esse cadáver etérico, vamos colocar assim, ele não é absorvido de uma forma rápida a energia dele não se esvai. E algumas entidades com muito conhecimento, com muita sabedoria, mas de outro modo também sem muita ética, utiliza vamos dizer assim, desse cadáver etérico e potencializa com as formas de pensamentos negativas e é utilizado para, como o texto fala, para fins inconfessáveis. Significa o quê? Para fazer trabalhos de magias de muita potência, né? Ou vocês acham que alguns impérios econômicos, né? Algumas celebridades, de um dia para o outro, alguns se tornam celebridades de um dia para o outro e outros, vamos dizer assim, caem na derrota de uma hora para outra. Muitas das vezes são trabalhos potencializados por mentes extremamente sábias, porém perversas. E essas entidades, né, que a gente chama que o esoterismo chama de cascões, ela não tem você não consegue doutrinar, porque ele não tem o senso moral de um ser, de um espírito, né? A apometria, ela consegue tratar dessas entidades, vamos dizer assim, que não são entidades humanas, são entidades artificiais, são cadáveres etéricos potencializados por formas de pensamentos. A apometria tem ferramentas para resolver essa pendência. E também alguns trabalhos de anti-goécia, que é a antimagia, que eu trabalhei lá há algum tempo no Frei Luiz, mas eu nunca participei desse trabalho, mas esse trabalho era feito regularmente, pelo menos, acho que era de 15 em 15 dias, Cecília lembrou bem, de 15 em 15 dias, se não me engano, numa sexta-feira, né, era feito um trabalho de antimagia, no caso anti-goécia, né? Porque magia, não existe magia branca e magia negra. Magia é magia. Apenas, né, ela é utilizada para uma coisa ou para outra coisa. Você trabalhando num terreiro, você recebe uma consulta e um preto velho, um caboclo, um exu, te dá te ensina alguma coisa, um procedimento para realizar um benefício para você ou para a tua família, é uma magia, né, que é levada para um lado positivo, vamos assim dizer. Já por outro lado, muitas entidades, às vezes são entidades contratadas para realizar esse trabalho, e outras coisas por intenções malévolas de longo prazo. Alguém bateu na porta. A Rita. Boa noite, Rita. Tá sem som. Você tá sem som, Rita.
Bom, vamos seguir. Então, essas entidades, que são entidades artificiais, elas são obsessores de alta periculosidade. Consegui sair. Por quê? Porque você não consegue, através de uma conversa, através de uma doutrinação, de você chegar e citar um evangelho de Jesus, ou então um livro dos Espíritos, porque ele não tem esse aspecto moral. Né? Então, esses tipos de entidades, como outras situações artificiais, como chips que são implantados, alguns implantes que são colocados em determinados pontos do nosso duplo etérico, cria uma situação além daquilo que, de repente, numa sessão de mesa branca, vamos dizer assim, ou no terreiro não, no terreiro tem como resolver, mas numa mesa branca você não tem como resolver, numa mesa de kardecista você não tem como resolver, porque as ferramentas que são colocadas ali não dispõem de potência para resolver essa situação. Tanto é que tem muita mesa que, né, tem muito centro espírita que até indica, vai num terreiro, porque lá as entidades, né, os guias espirituais que estão vibrando no plano astral, também na quarta dimensão, têm capacidade de trabalhar esse tipo de situação. Tá? Um Exu, por exemplo, tem condição de repente pegar um cascão ou uma forma de pensamento e dar uma modificada e uma encaminhada para eles pelo menos sair de perto do obsidiado. Alguém quer falar sobre esse tema, sobre essa parte desse tema? Blanca? Não. Cadê você? Cadê o Lucas? Ah, o Lucas está aqui. Lucas, Romulo. Quer falar alguma coisa sobre desse assunto que nós tratamos agora? Ou você não conhecia nada sobre o assunto? Então, Sérgio, eu já tinha ouvido falar disso, inclusive, há um tempo. Nesses livros esotéricos eu havia lido sobre a implantação de diversas formas, né, que deram o nome de chip, né, para esse tipo de entidades mais maléficas, né, ter algum controle sobre o corpo de alguém, né. Nesse caso, né, temos surgido uma pergunta: alguém que acaba sendo controlado dessa maneira, de alguma forma, por esse chip, será que assim, a primeira vez que essa pessoa vai no centro de Umbanda para se tratar, tá? Aquilo ali, será que demora, é uma coisa muito prolongada, um tratamento muito prolongado, porque, me corrija se eu estiver errado, é algo mais forte que uma obsessão. Por exemplo, nesse caso, do caso do Cascão, ele é uma forma de pensamento que vamos dizer assim, ela é preparada para atuar no cadáver astral para fazer um tipo de trabalho. Tá? Os magos negros, né, a gente chama de magos negros aquelas entidades, de repente, que têm uma grande potencial de conhecimento, eles trabalham, né? Ou você acha que o chip foi invenção daqui da Terra? Já existia há muito tempo lá. Né? O teu chip do teu celular, ele existe no teu celular porque já foi criado na quarta dimensão há séculos, talvez. Então eles utilizam determinado tipo de implante, pode ser um chip, pode ser o nome que você queira dar, para direcionar seres a certo tipo de atitude. Tá? Então tudo aquilo que você... Imagina você com um celular, um iPhone 230, daquele que tu clica lá no aplicativo, faz chover e chove. Daquele sensacional, aquele computador fantástico, aquele aplicativo que faz de tudo. Já existe lá
na quarta dimensão, para não falar que é plano astral, vamos falar na quarta dimensão, já existe há muito tempo, que utilizam em nós, né? Utilizam em nós, seres encarnados e desencarnados também, com baixa, vamos dizer assim, de repente a gente não tem de repente a gente morre, vai lá para o plano astral, mas a gente não tem uma capacidade de mente suficiente para compreender, ou é totalmente desvirtuado por algum ponto, nós também somos utilizados para esse tipo de trabalho. Entenda só, nós vivemos em uma guerra espiritual. Inocente aquele que acha que não. Nós vivemos numa guerra espiritual. E a batalha é todo dia. É uma batalha. Nós vamos estar aqui a 10 minutos. A gente vai dar uma paradinha para beber uma água e a gente volta, tá? Isso vai terminar que de repente a gente consegue fazer uma gravação melhor, né, num período de mais tempo, usando o Meet Premium, mas tudo bem. Então, esse tipo de situação ocorre conosco, tanto nós aqui no plano físico, na terceira dimensão, quando a gente passa para o outro lado. A mecânica não muda. Apenas nós encarnados, nós damos, vamos dizer, matéria-prima para essas entidades utilizarem em outros tipos de trabalho. Nós somos doadores de ectoplasma. Ectoplasma só tem em gente viva, em gente encarnada. Então eles utilizam esse ectoplasma para a função de magias, para influenciar o campo dos encarnados no plano da Terra. Ou até do lado de lá, não sei, não tenho esse conhecimento. Por quê? Você só atua no plano físico com a capacidade de atuar nesse plano, ou através de uma obsessão, ou através de um médium, entendendo? Você precisa de uma coisa física para atuar no plano físico. Ou tu acha que um guia espiritual, o teu mentor, o teu guia espiritual acopla em você para trabalhar aqui, porque ele precisa de você. Ele precisa de você, médium, para atuar no plano do teu físico. Da mesma maneira, no dia, Lucas, que você tiver o conhecimento suficiente, ser um sábio, em que você tenha mesmo conhecimento que um guia espiritual, tu não precisa ser médium, você mesmo vai e faz. É uma parceria. É uma parceria entre os médios e os guias espirituais para realizar alguns tipos de trabalho. Agora, os grandes mestres, os grandes sábios, eles são com certeza intuídos, mas eles não precisam incorporar ninguém. Eles mesmo pegam e fazem, eles sabem fazer. Existem mestres aí de casas espiritualistas que invocam seres elementais e seres da quarta dimensão sem estar encarnado, logicamente, sempre intuído, sempre resguardado pelo plano espiritual, mas de uma forma natural, usando apenas aquilo que o ser humano tem, inteligência e sentimento. Alguém levantou mais a mão? Continua, Lucas. É só um comentário bem rápido, para não pegar muito tempo. Você estava falando, Sérgio, sobre essa parada aí dos chips, etc. Eu tive um sonho uma vez, já faz uns 2 anos isso, que é como se eu estivesse no corredor de um hospital. E aí tinha uma porta. E essa porta era um local muito grande, como se fosse uma quadra bem grande, só que era cheio de macas. E teve um momento que eu me peguei sentado numa dessas macas e tinham pessoas, rapazes mais velhos que eu, devia ter seus, 30 anos de idade, e que eles queriam colocar em mim, dentro da minha garganta, um objeto pontiagudo, cheio de espinho. Não sei se era exatamente, não eram espinhos assim, desses que a gente vê nas flores. Parece que eram coisas feitas à mão mesmo. E eles teve uma hora que eles conseguiram colocar aquela parada em mim,
E o pesadelo foi total. Só que eu consegui me livrar daquilo, não me lembro como. E aí eu lembro que eu vi um dos meus mentores comigo. E depois eu estava em outro local, um local bem tranquilo, bem sereno. E eu acordei bem. Era esse o comentário que eu queria fazer, porque esse assunto me remeteu isso. Estava lá no fundo da caixinha. Vou lembrar mais dessa história. Isso aí pode, né? Qual a diferença entre um sonho e uma viagem astral? Entre um desdobramento. O sonho, você, num curto espaço de tempo, você esquece, aquilo se perde. Num desdobramento, numa coisa, numa viagem astral, mesmo uma viagem astral inconsciente, você não esquece. Aquilo fica gravado. Aquilo pode de repente pagar, mas daqui a pouco você se lembra. Porque com certeza foi alguma coisa em que você realmente viveu no outro lado da calçada. Olha só, falta 5 minutos. Vai daqui a pouquinho eu aviso, vai cair, aí a gente dá uma pausa de 5 minutos, eu mando o link de novo e a gente volta para terminar um assunto que também é muito interessante. Eu acho que tem tudo a ver com o nosso lado pessoal, que é a questão de crenças limitantes, né? Alguém quer falar mais sobre esse tema que nós falamos aí, sobre os cascões? Oi. Posso perguntar uma coisa? Pode. É porque me veio isso aqui à cabeça. Eu tive contato com essa informação dos cascões na década de 80 e pouco, quase anos 90, vamos dizer assim. Comecei a estudar sobre isso. E hoje a gente já está bem na frente, né, porque as informações vão chegando e a tecnologia vem trazendo também muita informação, e os médios também vão evoluindo, enfim. O que você acha que me veio essa cabeça, né, essa comparação, que os que a gente chama de cascões nada mais são que hologramas. Aí eu deixo essa reflexão aí, vamos ver o que cada um sente. Pode ser? O holograma, na minha concepção, né, os hologramas são feitos aqui já no planeta Terra, né, mas com certeza lá no outro lado da calçada, vamos dizer assim, é uma técnica utilizada há muito tempo. Inclusive, você acha que essas aparições, algumas coisas que aparecem em nossos sonhos, ou até em evidência, né? Muitas vezes são coisas criadas, né? Tipo assim, aquilo aparece, mas não é aquilo que está sendo demonstrado. Os magos, vamos dizer assim, vamos falar assim, as energias negativas, elas se vestem de luz, né? De repente uma energia negativa, uma entidade, um mago negro se apresenta até como Jesus Cristo, todo iluminado. A única diferença é que tu vai olhar para ele assim e vai dizer assim: estranho, não está vibrando, não dá, não sabe, não é um guia. Eu não estou sentindo essa vibração gostosa de uma ambiência, de uma frequência mais alta. Essa é a diferença. Agora, isso você sente se você estiver bem. Se você estiver no negativo, se você estiver com problema, se você está para baixo, vamos botar assim, essa luz vai chegar até você e você não vai perceber a negatividade, você não vai perceber a sombra, você vai só perceber a luz. E aí muitos médios, eu vou falar médios, mas muitas pessoas em geral são iludidas não só por seres encarnados como desencarnados também, né? Que se apresentam como bonzinho, como o guia espiritual, como mentor, mas é um lobo vestido, né, com uma pelezinha de ovelha, tá? Então a diferença, para que nós podemos conseguir distinguir uma coisa da outra,
É exatamente isso. É você estar bem para você sentir a negatividade ou as boas vibrações. Olha, tá caindo a ligação. Eu espero que todos concordem. Daqui a que horas são? São 9h27. Vamos colocar aí 9h35. Eu mando o link para a gente entrar todo mundo. Aí a gente termina esse tema, faz algumas coisinhas a mais para também não demorar muito. Tá bom assim? Ok. Então tá bom. Então daqui 9h35 eu mando o link. 9h35 a gente continua. Tá bom? Então até daqui a pouco. O outro também cai. É porque eu testei a gravação e não consegui gravar direito.